Ontem o pastor Rodrigo me mandou uma mensagem, falou assim: Valesca, está confirmado? Aí eu falei assim: vou falar que não está não. Mas eu falei: Jesus, eu não posso viver só para as coisas dessa vida, né, desta terra. Que a gente está de férias, mas o mestrado não nos deixa de férias. Então estou estudando muito, né, nesse tempo, tendo que escrever muito. Mas falei com o Senhor, eu vou ter que parar um pouquinho. Estou na minha leitura bíblica, eu falei, vou ter que parar um pouquinho, porque eu preciso atender um chamado do Senhor. Porque se eu viver só para as coisas dessa terra, de que adianta eu estar aqui, né? Então eu não posso só estudar para as coisas dessa vida, né? Então eu falei, vou parar e vou me dedicar, né? Porque eu aprendi uma vez lá atrás, pela pastora Érica Peixoto, não sei se vocês conhecem, aquela missionária da Segunda Igreja, que ela falou assim: Deus não chama desocupados, né? Então, a gente entende que não importa o que a gente esteja vivendo, se o Senhor chamou é porque Ele sabe que nós não estamos desocupados, mas nós estamos aqui para servir, independente de estarmos ocupados, né? E por isso nós estamos aqui nesta noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias. Irmãos, como eu vou ficar muito nervosa, de vez em quando eu vou estar aqui olhando meu esboço, tá? Mas o Senhor vai falar em nossos corações. Em Lucas 15, do versos 8 ao versos 10, né, que fala da parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida em algumas versões. E, enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de contar uma experiência para os irmãos. Quando eu tinha 14 anos, faz tempo, né? Faz tempo. Quando eu tinha 14 anos, eu estava terminando o ensino fundamental. E quando antigamente, né, era oitava série, hoje já são nono ano, né? Mudou um pouquinho essa nomenclatura, mas é só nomenclatura mesmo, né? Eu estava na oitava série, atual nono ano, e quando a gente saía, eu estudava na Escola Estadual Thierry Cardoso, não sei se alguém aqui conhece. Quando a gente saía, né, da oitava série, a gente queria fazer o quê? Prova para a Escola Técnica Federal de Campos. Não era IFE, irmãos. Era a Escola Técnica Federal de Campos, onde tinham vários cursos técnicos que a gente fazia junto com o ensino médio, né? E o meu sonho era fazer química. Meu sonho era fazer o técnico em química. E o que aconteceu? Misericórdia. O que aconteceu? Fiz a prova, né? Estudei, irmãos, estudei muito. E, na hora de sair o resultado sai que eu fiquei em terceiro lugar na reclassificação, ou seja, eu não passei, né? Mas, naquela época, a reclassificação acontecia com propriedade, muitas vezes. Às vezes, reclassificavam 10. Então, quando falaram assim, você está no terceiro, os professores que sabiam, né, você está em terceiro lugar, não, você vai entrar. Você não vai deixar de entrar, não, porque ano passado reclassificaram 10, como que esse ano não vão reclassificar pelo menos 3? Aí eu fiquei aguardando. Aí sai a reclassificação. Reclassificam 2. Eu era a terceira. Então, mais uma vez, eu não consegui entrar. Mas o que aconteceu? Falaram para mim bem assim, porque eles queriam não me deixar desistir, né? Às vezes, as pessoas não vão fazer a matrícula, porque você tem 48 horas para poder fazer a matrícula. Aí eu falei assim, bom, vou esperar. E se não fizerem a matrícula, um professor que trabalhava lá falou que ficou vigiando para mim. Aí ele falou assim, se não fizerem, eu falo com você, que aí você vai lá e conversa com o diretor. Irmãos, eu fiz isso. Não fizeram a matrícula, as 2 pessoas que foram reclassificadas, né? E eu fui lá, fiquei um dia inteiro no IFE. Eu não me recordo o nome do diretor da época, tá? Mas eu fiquei o dia inteiro esperando o diretor me atender. E olha que eu era aquela que entrava na sala muda e saía calada. E para eu ir lá e conversar com o diretor, assim, eu tive que colocar toda a minha vergonha embaixo do bolso, a minha timidez embaixo do bolso e ir lá falar com ele.
E eu fui. Falei, diretor, soube que houve reclassificação, mas as duas pessoas não fizeram matrícula. E eu gostaria de perguntar se o IFE vai continuar a chamada, porque eu sou a próxima da lista. Ele virou para mim e falou assim, não, nós não vamos continuar a chamada. Aí eu perguntei, mas por que vocês não vão continuar? Porque vocês não reclassificaram duas? Elas não entraram, não vieram, então, teoricamente, tem que entrar o terceiro e o quarto. Aí ele falou assim, foi um erro reclassificar duas, a escola já está muito cheia, então nós não vamos reclassificar mais ninguém. E então, irmãos, eu perdi aquela prova. E por que eu estou contando isso? Porque hoje nós vamos falar de atitudes simples que pode achar o que foi perdido. E para achar o que foi perdido, a gente tem que perder, né? Então, eu gostaria de meditar com vocês como a gente deve agir quando perde algo de valor, algo importante. Algo que você não se imagina vivendo sem, mas que, de repente, você percebe que perdeu. Eu não me imaginava, irmãos, no outro ano não estando no IFE. Eu queria, em 95, estar no IFE, mas o Senhor não me mandou para o IFE, né? Eu fui para o Visconde do Rio Branco. Tinha passado em processamentos de dados no liceu, na época, e perdi a matrícula esperando o IFE. Então, foram duas perdas. Mas eu fiz o curso que me coube fazer naquele ano de 1995, por conta de uma perda, né? E hoje nós vamos refletir sobre as ações que a gente deve tomar quando, de repente, na correria do dia a dia, a gente percebe que perdeu algo. Então, vamos ler o texto? O texto da parábola da moeda perdida diz assim, Lucas 15, versos 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E, quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ao começar a meditar nesta parábola, né, eu parei para pensar por que Jesus deixou um exemplo de uma mulher, né, que perdia uma dracma. Porque a mulher, naquela época, não trabalhava. A dracma representava, né, um dia de serviço do trabalhador, mas ela não trabalhava. Então, o que seria essa dracma para essa mulher? Aí eu busquei na história e pude ver, né, que, nos tempos de Jesus, as mulheres ganhavam moedas valiosas para a festa do casamento. E, com essas moedas, elas faziam uns enfeites de cabeça, né, para colocar como adorno no dia do casamento, e não só no dia do casamento, às vezes elas voltavam a utilizar aquele enfeite. Então, quando essa mulher percebe, né, que perdeu uma dracma daquele enfeite dela, eu acredito que ela parou e pensou assim, meu Deus, como eu vou agora usar esse meu enfeite? Eu acho que ela se sentiu envergonhada, porque ela perdeu algo de valor não só material, porque esse enfeite, a quantidade de moedas que tinha nesse enfeite, representava também o dote dela. Mas tinha um valor sentimental também, representava aquele dia do casamento. Então, eu parei e fiquei pensando assim, o que será que essa mulher pensou? O que ela fez quando ela percebeu que tinha perdido uma dracma? O que ela decide fazer? Ela parou? O texto diz que ela parou? Não. O texto diz que ela decidiu o quê? Ela não se prostrou diante dessa perda, né? E ela tomou algumas atitudes. Então, nós vamos falar de 3 atitudes que ela tomou nessa noite. E a primeira atitude que a gente vai falar é a que está logo no inicinho do texto, que ela acende uma candeia, né? Então, o texto vai dizer aqui, ou qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Em algumas versões está escrito assim, não acende a candeia, ou não acende a lamparina. E
que é a lamparina? Né? É aquilo que traz luz ao ambiente. Né? Hoje, se a gente fosse, se nos faltasse luz aqui, a gente não ia acender uma lamparina. Nos tempos da minha mãe, sim. Mas hoje a gente vai acender o quê? A lanterna do celular, né? Na minha época era uma vela. Mas hoje todo jovem tem um celular, a maioria deles, né? E vai acender a lanterna. Mas nos tempos de Jesus, a forma que se tinha para iluminar uma casa era por meio de uma candeia. E a quantidade dessas candeias, né, indicavam as condições financeiras desta casa, desta família. E o texto relata que ela acende uma candeia. Mas esse uma não é quantidade, porque em algumas versões vem dizendo a candeia. Então, especifica apenas o que ela acendeu. Algo que trouxesse luz. Né? Aí eu percebo, né, no texto, que a mulher, né, ela não acendeu várias, mas acendeu uma. Ela podia, irmãos, ter acendido mais, porque o texto, não, se não é quantidade, né, se não é quantidade que está falando aqui, então o texto não fala se é um artigo, né, seja indefinido ou seja definido, ela podia ter mais candeias na casa dela. Né? Minha mente pensa que ela poderia ter mais, mas ela só acende uma. E por que ela só acende uma? Será que ela não tinha, de repente, mais combustível para poder continuar mantendo? Será que ela tinha pouco combustível para acender, porque a gente precisa colocar algo para alimentar a lamparina? Né? Ou, por quais razões vocês conseguem pensar que ela acendeu apenas uma? Segundo o texto, irmãos, a gente consegue pensar que ela acendeu apenas uma porque uma foi suficiente. Se com uma ela conseguiu clarear o local, conseguiu varrer a casa, é porque uma, naquele momento, foi suficiente para clarear aquele ambiente. E isso nos mostra que, quando a gente precisa de uma luz na nossa vida, não precisamos ter várias luzes. Nós precisamos focar naquilo que nos é suficiente. E quando falamos de suficiência, na verdade, precisamos da luz verdadeira, que quando chega, tudo clareia, que quando chega, nos tira da escuridão. E essa luz é o nosso Jesus. Né? Nos momentos em que perdemos algo, precisamos buscar Jesus, aquele que nos tira da escuridão e aquele que nos dá direção. Porque quando a gente perde, a gente quer também o quê? Encontrar. Né? Então, é Ele que vai nos direcionar para encontrarmos aquilo que perdemos. E a segunda atitude que essa mulher toma, ela vai fazer o quê? Vamos continuar aqui no texto. Ela acende uma candeia e depois ela varre a casa e procura atentamente até encontrá-la ou achá-la, de acordo com outras versões. Então, ela varre a casa, a segunda atitude dela, e procura atentamente. Ao se deparar com aquela situação de perda, ela não fica prostrada. Busca a solução que estava ao seu alcance. O que ela podia fazer para encontrar a dracma perdida naquele momento? Ela podia fazer muitas coisas dentro da casa dela? Não. Mas ela podia ter uma atitude simples. Quando a gente perde algo, a gente pode ter uma atitude simples. E, no caso, ela pensou o quê? Vou varrer a casa. Porque varrendo eu posso encontrar. Mas será que naquela época era tão fácil assim varrer a casa? Será que o chão era como o nosso chão aqui, lisinho, bonito? Não, irmãos. Naquela época, o chão era todo irregular. E, além de ser irregular, ele tinha frestas. E, nessas frestas, poderia ficar escondido coisas que, se você não buscasse atentamente, você poderia não achar. Então, o que é que ela fez? Ela varre a casa e busca
atentamente, porque ela sabia a dificuldade que ela poderia encontrar, né? Quantas vezes nós negligenciamos uma tarefa por achá-la fácil demais? Essa mulher podia ter pensado, né? Poxa, eu vou varrer a casa para achar algo tão valioso, como minha dracma pode ter caído no chão? Ela poderia ter achado que era uma atitude que, de repente, não ia dar sentido, não ia surtir efeito, né? Mas, na verdade, ela teve a atitude correta. E nós, muitas das vezes, né, negligenciamos atitudes simples, porque a gente acha que a atitude simples não vai surtir um efeito. Aí a gente fica preso aonde? No nosso ego, né? E isso faz a gente lembrar de quem na Bíblia que ficou preso no ego? Que precisava de uma cura, mas não queria ter uma atitude simples para poder obter a cura. Naamã, né? O profeta vai lá, nem falou com ele, mandou lá falar com ele, ó, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, né? E assim você vai ficar livre da sua lepra, sua pele vai ser curada. Aí o que, que ele faz? Logo no Rio Jordão, tem 2 rios aqui mais perto, com águas mais limpas. Por que, que ele não veio até mim orar ao Deus dele para me curar? Eu acho que ele pensou, né? Eu, uma autoridade, e ele nem vem até mim. Aí o que, que o Senhor faz? Manda pessoas até ele e falou, poxa, se fosse algo difícil, né, será que você não faria? Ele te mandou ter uma atitude tão simples. Aí ele decide mergulhar. E, no 7º mergulho, ele se encontra curado, né? E assim somos nós, irmãos. Quantas das vezes nós ficamos paralisados, né? Não pela arrogância, mas pelo medo. Quantas das vezes a ansiedade nos paralisa? Quantas das vezes a angústia dói tanto no nosso peito que a gente não consegue nem respirar e nem ter nenhuma atitude, né? Então, quando a gente para pensar, né, nessas atitudes que a gente deveria ter, atitudes simples, que nos impedem de encontrar o que se perdeu, a gente pensa, né, como a vida é simples. E como, às vezes, a gente se perde em coisas difíceis. Como, às vezes, a gente se perde achando que aquilo que eu tenho que fazer é aquilo que o outro vai ver. Quantas das vezes o Senhor quer a gente o quê? Escondido. O Senhor não quer a gente aparecendo. Quantas vezes o Senhor quer que a gente atue no silêncio? Falando em silêncio, eu estou aqui olhando para a nossa intercessora, né, e a gente sabe que quantas das vezes o ministério de intercessão é um ministério que muitos não olham, mas essa igreja olha, graças a Deus por isso. Falando nisso, só abrindo um parênteses aqui, pastor, tem hora nona, sábado, né? Eu estou fazendo a divulgação aqui. Vamos continuar, irmãos. Enfim, o que tem te impedido de encontrar o que você perdeu? Você pode ter perdido a alegria da caminhada cristã, o fervor no trabalho, a proximidade com alguém que você ama, o prazer de fazer as coisas que você fazia, seu ministério, né, sua intimidade com Deus, a vontade de orar. Você pode ter perdido a fé, né? Você pode ter perdido a necessidade, irmãos, porque nós temos necessidade. A necessidade de estar diante do Pai. E isso mostra dependência. Então, o que Deus quer mostrar a nós nessa noite, que tem se perdido e que precisa ser encontrado? Independente do que você precisa encontrar, para encontrar, você precisa identificar a melhor solução. A mulher varre a casa e procura atentamente, até encontrar. O que você precisa fazer? Reflita, busque em Deus e faça com persistência. Persistência, irmãos, é não desistir até encontrar. Nós não podemos ser levados pelaquela questão de que está demorando chegar. Não.
persistir até encontrar. A Bíblia não relata, o texto não diz quanto tempo essa mulher procurou. Nós não temos como mensurar. Pode ter sido 1 hora, 2, 5 minutos, não sabemos, né? Mas a palavra diz que ela procurou até encontrar, ou seja, não desistiu. Então, tudo aquilo, né, que nós perdemos durante a nossa caminhada, seja o que for, que nós possamos ter nessa noite a atitude de entender aquilo que a gente precisa fazer para procurar até encontrar. No momento em que perdemos algo, precisamos identificar o que está ao nosso alcance, fazer e realizar da melhor forma possível, sem desistir. Deus quer de nós excelência no simples e no difícil. Não existe tarefa pior ou melhor no reino de Deus, mas existem as necessidades do reino. E, para finalizar, irmãos, nós vamos falar da terceira atitude da mulher. Então, a primeira atitude, ela fez o quê? Acendeu uma candeia, que para nós significa buscar Jesus. A terceira atitude, ela varre a casa e procura até encontrar, até achar. Que para nós é identificar o que é necessário fazer, o que está ao nosso alcance, para que a gente possa o quê? Realizar a procura da melhor forma possível. E, na terceira atitude, ela dá testemunho. Por que ela deu testemunho? Porque ela conseguiu achar. Então, aqui, ó, a Bíblia vai dizer que até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Então, quando ela encontra, ela vai dar o testemunho pela alegria do que foi achado, né? Quando a mulher acha a dracma, ela se alegra com suas amigas e vizinhas para comemorar a dracma que estava perdida e foi achada. Se preocupou em dar testemunho da sua conquista. Antigamente, era hábito a gente dar testemunho. Aqui na cura, graças a Deus, isso ainda acontece. Quando os irmãos chegam dos retiros, né, chegaram do radical, deram testemunho, foi bênção, e a gente percebe o quanto é importante a gente dar testemunho, né? Quando a gente se forma em algum curso, como eu e o Charles fizemos aqui, quando um irmão passa num concurso, né, seja ele um vestibular ou um concurso público, é comum dar testemunho, né? E é importante, irmãos, não pode ser só comum, é importante dar testemunho. Por que é importante dar testemunho? Porque o testemunho ele vai edificar a fé do nosso irmão. O testemunho vai fortalecer, vai incentivar, vai motivar, vai trazer para um irmão que, de repente, está desanimado, porque está procurando há muito tempo, ânimo, para que ele continue a prosseguir. Então, testemunhar das coisas que o Senhor faz, das coisas que acontecem na nossa vida, é muito importante. E, além de incentivar a fé do meu irmão, o testemunho demonstra gratidão. Todas as vezes que nós testemunhamos aquilo que o Senhor fez por nós, nós estamos sendo gratos ao Senhor. E você, quando alcança uma dádiva, tem testemunhado e se alegrado com os seus irmãos? Você tem compartilhado aquilo que o Senhor tem feito na sua vida? É importante deixarmos essa reflexão nessa noite. Porque muitas das vezes recebemos tantas bênçãos, irmãos, e não existe bênção maior, bênção menor, não. Conquista é conquista, né? Conquista é conquista, não importa, é bênção. E precisa ser testemunhada, né? Então, que nós saiamos daqui com espírito de gratidão, demonstrando sempre que nós precisamos testificar daquilo que o Senhor fez. E, para finalizar, assim como aquela mulher não desprezou as atitudes simples para encontrar sua dracma perdida e nem desistiu diante das dificuldades, o Senhor também não despreza
as nossas atitudes simples para encontrar aquilo que se perdeu. Aprendemos com esse texto que, ao perdermos algo, precisamos buscar Jesus e, em buscando Jesus, identificar o que precisa ser feito para encontrarmos o que se perdeu com persistência, e, encontrando o que se perdeu, nós temos que testemunhar, né? Então, que o Senhor Jesus possa falar em nossos corações. Eu confesso assim que eu fui muito ministrada, porque muitas das vezes a gente não percebe de fato que está perdendo algo, e o não perceber faz com que a gente não busque. Então, minha oração nessa noite é que a gente possa perceber aquilo que a gente perdeu ao longo da nossa caminhada, e que a gente possa buscar no Senhor. Eu queria só... Eu não sou cantora, não, mas eu amo cantar. Eu queria, para finalizar, cantar um hino que fala muito ao meu coração. É um hino antigo, que me acompanhou nesse momento de perda, né, da prova do IFE, irmãos. Eu não passei, mas eu não fiquei prostrada. Eu fui estudar, depois eu fui fazer um curso técnico de enfermagem, né? Então, assim, não fiz química porque não era da vontade do Senhor, e eu não entendi isso naquela época, né? Meu sonho de estudar no IFE se concretizou ano passado, que é quando eu estou lá fazendo o mestrado. Então, eu falo assim, o Senhor faz as coisas no tempo certo, né? Não foi no meu tempo, foi no tempo do Senhor, né? É um corinho pequeno, mas muito antigo. Mas eu acho que vocês que tocam devem conhecer, que fala sobre a gente não ter sobre nós nenhum cuidado, porque todo cuidado está nas mãos de quem? De papai. Se eu desafinar, não pega não, tá? Porque eu já estou nervosa aqui. Não temas sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E agora? Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Que possamos descansar no Senhor, que possamos lembrar aquilo que foi perdido, para que o Senhor nos direcione a encontrar. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Querido, você pode ficar de pé? Queria primeiro que a gente estivesse agradecendo e orando pela vida da Valesca, que se dedicou muito, estudou muito para estar trazendo essa mensagem, que falou tanto ao nosso coração, que ela mandou mensagem e falou assim, pastor, eu vou pregar.
Mas é pela misericórdia dele, eu ainda bem, então. Porque se for pela misericórdia dele, vem do Senhor, aí vai dar certo.